Eu estou muito feliz. Eu amo ambientes como esse, sabe? Onde nós entendemos que o Senhor, Ele tem liberdade para fazer. Onde nós entendemos que o Senhor, Ele passeia bem à vontade no nosso meio. Eu não sou uma pessoa que gosta de perder oportunidade, sabe? Então nós temos uma bela oportunidade aqui nessa noite para receber algo sólido da parte do Senhor. E eu sou bem fominha, sabe? Eu quero. Não é porque estou com a responsabilidade da administração que eu não posso receber também, eu quero receber. E eu creio que existe um apontamento para as nossas vidas nessa noite. Eu creio em algo profético da parte do Senhor para as nossas vidas nessa noite. E o profético, meu amigo, é o apontamento de Deus para a terra. Alguém vai dizer assim, eu conheço o ministério sacerdotal, geralmente é aquele ministério que leva as petições do povo até o Senhor. E o ministério profético é aquele ministério que recebe do Senhor e leva para o povo. Então, quando o ambiente é profético, eu preciso de muita atenção para não perder nada. Porque são coisas que o Senhor libera, que tem a ver com os nossos dias e com os próximos dias. E eu creio em uma palavra muito profética para as nossas vidas nessa noite, porém essa palavra também é uma palavra muito prática. É uma palavra que eu preciso sair daqui praticando. É uma palavra que eu vou entender através da vida de um profeta, uma unção inimaginável, uma unção que nós admiramos para quem conhece a Bíblia Sagrada. E é interessante a história desse profeta que nós vamos apresentar nessa noite, porém existe algo prático também da parte do Senhor. Eu sou de uma geração, me converti em uma geração que tinha muita expectativa por aquilo que o Senhor tinha para realizar em determinados ambientes. E, de certa forma, cometi até alguns equívocos, de certa forma, alguns excessos eram cometidos, sabe? Eu sou daquela geração, me converti muito jovem, com 18 anos, tenho 5 anos aí de caminhada com o Senhor. Eu vou esperar o delay para... Mas eu me converti em uma geração que tinha muita expectativa, sabe? É aquela geração que via anjo para todo lado, sabe? Quem é dessa geração aqui? Levanta a mão. Levanta aí, tem vergonha não. Eu sei que tu tá velho, mas não precisa ter vergonha não. Então, alguns excessos eram cometidos, porém, existia um princípio muito interessante no coração dessa geração passada, que era a expectativa nas coisas espirituais. Expectativa naquilo que o Senhor poderia fazer em um determinado ambiente, sabe? Expectativa de ouvir a voz do Senhor. Expectativa de receber uma palavra do Senhor, sabe? Um pouco diferente da nossa geração atual, que é uma geração que recebe tudo muito rápido, que tem a resposta rápida para todas as coisas. Uma geração virtual. Vivemos dentro de uma era digital, temos tudo na palma das mãos. Você quer saber a respeito de alguma coisa, aí você coloca lá no Google a pergunta e, uau, cara, tem uma resposta. Quantos quilômetros para ir para determinado lugar? Você vai lá no Google e você tem a resposta. Aí, dependendo do teu carro, você consegue fazer até um cálculo de quanto você vai gastar de combustível para chegar em determinado lugar. Quanto você vai gastar de pedágio. Previsão do tempo. Você tem a previsão lá para, no mínimo, 15 dias, 30 dias, enfim. No meu tempo, você comprava um jornal para saber a previsão do tempo. Quando você tinha dinheiro para comprar o jornal, sabe? Hoje você quer saber a respeito de um carro, nós conversávamos durante a manhã. E nós precisávamos saber o valor de um carro. Jogou no Google, já, sabe, deu uma gugada, veio lá o valor do carro. Eu sou do tempo do primeira mão.
Era um jornal que tinha lá na Baixada Santista, sabe? Em outros jornais também apareciam alguns anúncios de veículos, sabe? Então você comprava o jornal para saber o valor do veículo, cara. Quem é dessa geração aí? Não levante a mão com tanto orgulho, porque você está ficando velho. Mas existia algo naquela geração que talvez nós precisamos olhar com uma certa admiração e pensar assim, uau, eles não tinham tantas informações, mas eles tinham uma expectativa verdadeira naquilo que o Senhor poderia fazer e até uma certa inocência. Diferente da nossa geração atual, que tem tudo na palma da mão. E muitas vezes essa geração tem trocado o profético pelo patético. E aí não se ofenda com o patético, porque o significado do patético é aquilo que tem poder para te comover emocionalmente. Então, muitas vezes nós estamos em busca de prazeres emocionais, sabe? Momentâneos. Alguma coisa que traga uma satisfação rápida. E diferente do patético, o profético é um apontamento para a minha vida e para a tua vida. É um apontamento que tem a ver com o dia que se chama hoje, mas também fala a respeito do amanhã. O apontamento profético muitas vezes não tem a ver com as nossas emoções. As nossas emoções vão ficar de lado dentro de um apontamento profético. Sabe, o Senhor fala ao teu coração, o Senhor fala contigo, você pensa assim, meu Deus, não era isso que eu estava pensando, mas tudo bem. Vamos para cima. Sabe, aquela palavra rema, aquela palavra que você sabe, só pode ser o Senhor falando. E não existia uma adoração diante de homens, sabe? Não adorávamos homens. E graças a Deus estamos na Poema e aqui ninguém recebe adoração. Se tem uma coisa aqui que a gente não adora é homem. Mas essa geração atual, ela está em busca de homens, sabe? Ah, o famoso da internet. O camarada da igreja gigantesca do Brasil, o camarada da igreja gigantesca de fora do Brasil, eu quero ouvir o que ele tem para falar. E aí desprezamos o profético, que está aqui no nosso meio nessa noite. E não tem a ver com o Rafael, tem a ver com uma família espiritual que comunica uma mensagem. Uma família espiritual que comunica uma mensagem é boca de Deus para a minha vida e para a tua vida. E não fala somente a respeito do púlpito, você recebe isso no dia a dia também. Você para tomar café com alguém e você recebe uma palavra profética de uma família espiritual. Pode ser um líder, pode ser um pastor, pode ser, seja lá quem for, que esteja diante de Deus, buscando o Senhor, vai ter uma palavra. Se existe um sentimento no coração de amor por essa casa, se existe um entendimento em relação à cultura dessa casa, Deus vai usar como boca nessa terra. E não tem a ver com plataforma. Nós pensamos que o Senhor muitas vezes só fala através da plataforma. Negativo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Vamos falar um pouco a respeito do profeta Eliseu. Aleluia. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor abra os nossos olhos. E é o desejo do meu coração também, é o desejo do coração da liderança dessa casa, eu tenho certeza disso. Sempre que estamos aqui nesse ambiente e recebemos uma palavra para que a gente, entendi mais um pouco. Posso ir além. Recebi mais uma porção. Primeira vez que eu ministrei aqui, o mineiro me perguntou, quando eu desci da plataforma, o que você sentiu? Eu falei assim, eu senti uma coisa nova, sabe? No meu interior. Não tinha a ver com as palavras que foram ditas, sabe? Mas uma coisa nova no interior. Nós ouvimos o Mark falando aqui a respeito de transferência, mas muitas vezes nós ainda não vivemos a transferência. E eu não falo simplesmente de uma imposição de mãos, onde você, que poder, e cai no chão. Não, estou falando de algo verdadeiro que você recebe. Quando você faz parte de uma família espiritual que carrega uma porção maravilhosa do Espírito, e você está alinhado, você recebe dessa porção, é transferido para a sua vida, e você sai pensando assim, tem alguma coisa diferente aqui dentro. Eu profetizo que você vai sair daqui nessa noite dessa forma.
que você vai andar por aí pensando assim, aconteceu algo diferente no meu interior, tem algo diferente aqui. Eu não consigo explicar muito bem, mas alguma coisa foi transferida para a minha vida. Quantos querem? Abra os nossos olhos, Senhor. Trabalhe através do Espírito nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. 2 Reis 6. Eu quero ler o versículo de número 15. Vamos um pouquinho mais atrás. Vamos no 13. E ele disse, vai e vê onde ele está. Quem disse isso? O rei da Síria. E ele está falando a respeito de quem? Eliseu. Porque a fama de Eliseu se estendeu até a Síria. Eliseu faz parte de Israel. Só que a fama profética, sabe, a unção, atingiu a Síria. E de qual forma, Rafael? A Síria, dotada de um poderio, muito maior do que o poderio do exército de Israel, tentava derrotar o povo de Deus, o povo de Israel. Então o exército de Israel estava em um determinado lugar, e Eliseu mandava uma mensagem, é melhor vocês saírem daí, porque senão o exército da Síria vai derrotar vocês. E eles saíam, e aí o exército da Síria chegava e não encontrava o povo de Israel. E aconteceu isso diversas vezes. O povo de Deus estava em um determinado lugar, o povo de Israel em um determinado lugar. O povo da Síria, o exército da Síria, ia derrotar o povo de Deus, o povo de Israel, e Eliseu mandava uma mensagem, sai daí. E aí o rei da Síria fica sabendo disso, e ele diz assim, não é possível. Eu quero que vocês conduzam esse Eliseu até a minha presença. Então nesse momento nós estamos lendo exatamente isso. Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Agora imagina você, trazendo para os nossos dias apenas para trazer um entendimento maior a respeito dessa palavra. Imagina a tua cidade cercada por um grande exército. Imagina você dentro de uma cidade, você olha assim, uau, tem um exército cercando essa cidade. Agora pasmem, uma cidade está cercada por conta de um homem. Por conta de uma unção que um homem carrega. Que fazia todo sentido para o seu povo, mas causava discórdia para um outro povo. Então, por conta de um homem, uma cidade está cercada. Por conta de um homem, o rei da Síria pensa, vamos cercar essa cidade e vamos conduzir Eliseu até a minha presença. No período da manhã eu falei aqui que eu acredito muito no que Deus está fazendo na nossa cidade. Eu acredito demais no que Deus está fazendo aqui em Pindamonhangaba. Eu acredito muito na nossa família espiritual. Eu acredito muito na nossa igreja, eu acredito muito na nossa liderança, eu acredito muito. Eu não estou falando que a nossa igreja é perfeita e que a nossa liderança é perfeita, mas eu estou dizendo que eu acredito muito nessa casa espiritual e na liderança dessa casa espiritual. Mas eu acredito muito também nos homens e mulheres que Deus está congregando neste lugar, para fazer a diferença nessa cidade. Eu acredito muito no que Deus tem para a tua vida. Eu acredito muito que Deus vai fazer através da tua vida nessa geração. Eu acredito, você acredita nisso? Talvez você diga assim, mas ninguém me conhece ainda, mas Deus te conhece. O Senhor te conhece, o Senhor te chama pelo nome. O Senhor conhece a tua história, o Senhor conhece a tua casa. O Senhor conhece o teu ambiente de trabalho. O Senhor sabe, o Senhor não te plantou à toa nessa cidade. Deus está fazendo uma grande obra nessa cidade, e Ele vai usar a tua vida nessa grande obra, na autoridade do nome de Jesus. Só que o inimigo também sabe que Eliseu está lá.
E o inimigo sabe que nós estamos aqui. E o inimigo sabe da tua vida. Então, muitas vezes você vai enfrentar lutas e dificuldades. Por quê? Porque existe algo de Deus na tua vida. Não é porque você é bonito. O inimigo se levanta contra a minha vida porque eu sou bonito. Não, é porque existe uma porção do Espírito na tua vida. E o inimigo quer que você pare. E o inimigo quer derrotar a tua vida, mas nessa noite toda a ferramenta preparada contra a tua vida cairá por terra em nome de Jesus. E eu declaro mais uma vez, o inimigo não vai parar aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Aquilo que o Senhor está fazendo nessa casa espiritual, o inimigo não vai parar. Tem um grande exército cercando essa cidade. O moço do homem de Deus, ou seja, um discípulo, ele diz assim, versículo de número 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, o discípulo de Eliseu disse, ai meu senhor, o que faremos? Eu creio que essa palavra é para a minha vida e para a tua vida. Muitas vezes nós encontramos diversas respostas quando nós damos uma gugada, sabe? Quanto que foi o jogo de tal time? O que está acontecendo com fulano de tal? A gente vai no Instagram, tem uma resposta. Não estou falando a respeito de assuntos espirituais. Você vai no Facebook, você vê alguma coisa que, isso aqui é legal. Olha, estava querendo saber a respeito disso. Tem um anúncio. Tem algo sendo vendido. E muitas vezes nós vamos encontrar respostas para muitas perguntas que nós temos. Mas em alguns momentos, nós teremos algumas perguntas que não encontraremos respostas na internet. Teremos algumas perguntas que só serão respondidas diante de um clamor verdadeiro por uma resposta. Teremos algumas perguntas respondidas quando existir uma confissão de coração verdadeira. O que faremos? O que o moço está dizendo nesse momento é assim, eu não sei o que fazer. E o meu problema muitas vezes é que eu sei fazer. Eu sei como responder, eu sei como resolver, eu sei como buscar. Mas muitas vezes eu não digo assim, eu não sei mais o que fazer. Isso aponta para um coração soberbo, um coração arrogante, que não se submete a uma palavra, que pensa que tem resposta para todas as coisas. Mas o moço nesse momento ele diz assim, o que faremos? É uma expressão da alma, ele está com medo, ele não sabe o que fazer. Eu creio que muitas pessoas aqui já se encontraram neste lugar, de não saber o que fazer. Talvez essa semana você viveu algo que você pensou assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei como responder. Talvez na semana passada, no mês passado, talvez você olhe para frente e pense assim, meu Deus, agora eu não sei o que fazer. Você está no lugar certo. Você está no ambiente certo. E você está com a declaração certa. A expressão certa. Nós precisamos reconhecer a nossa cegueira. Esse menino, ele reconheceu a cegueira dele. Eu não sei o que fazer. Pode deixar que eu faço, pode deixar que eu resolvo. Tem momento que você vai ter que declarar, eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver. Mas isso muitas vezes vai mostrar uma fraqueza, sabe? A gente não quer mostrar que a gente é fraco. A gente não quer recorrer a alguém para receber uma palavra, receber um direcionamento, um apontamento profético. Agora esse menino, ele diz assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Ai meu Senhor, o que faremos? Eliseu responde no versículo de número 16. Olha a resposta de Eliseu. Ele diz assim, não temas. Eliseu nesse momento, nesse primeiro momento, ele ignora completamente o exército da Síria. E a preocupação dele é única e exclusiva para o moço, para o seu discípulo. Ele recebe a confissão, o que faremos? E ele olha para o moço e diz assim, não temas. Não temas. Não dá tempo para explicar o problema. Não dá tempo para explicar
de uma forma abrangente a dificuldade de coração daquele moço, mas ele diz assim: o que faremos? E Eliseu olha para ele e diz assim: não temas. Deveria ser suficiente para a minha vida e para a tua vida. Não temas. Mas muitas vezes nós ficamos até, de certa forma, chateados com algumas situações. Quem aqui nunca procurou um discipulador, um líder de GC, o pastor, a pastora, alguém que é referência, para contar uma situação de dificuldade? Eu estou passando uma dificuldade, e o pastor ele fala assim: fique em paz. Sabe, a gente queria a matemática de como resolver o problema. E a gente conta o problema para alguém e alguém só diz assim: fica tranquilo, fica sossegado, fica em paz. E nesse momento, o que Eliseu diz para o moço é apenas: não temas. Mas ele diz isso porque ele está apoiado em uma visão espiritual. E é aqui que as coisas começam a ficar sérias para as nossas vidas. Porque dentro dessa geração que nós vivemos, de influência, de internet, de informações para todo lado, muitas vezes nós estamos deixando de lado o que é mais importante: o reino espiritual, as realidades espirituais, o apontamento profético. E é por isso que desesperamos muitas vezes, porque nós não entendemos o reino espiritual, nós não temos uma revelação verdadeira do reino espiritual, e por isso que nós estamos com medo. Então Eliseu está dizendo assim: não temas, porque ele tem uma revelação do espiritual. Ele diz assim para o moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Qual que é o teu problema? Não temas. Qual que é o teu problema? Não temas. Qual que é a tua luta? Não temas. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abra os nossos olhos nessa noite, Senhor, para que a gente entenda esse ambiente espiritual, essas realidades espirituais, e para que a gente não seja mais uma presa fácil para o inimigo, um alvo fácil para o inimigo. A fé de Eliseu está apoiada em uma revelação verdadeira que ele tem de um ambiente espiritual. Ele está enxergando o espiritual. Quem enxerga o espiritual não fica temeroso por conta das coisas da terra. Quem enxerga o espiritual sabe: eu não preciso vencer porque o Senhor já venceu. O inimigo está triunfando, mas o Senhor já venceu. O inimigo está atacando, mas o Senhor já venceu. E aí essa luta espiritual é para que a gente ande, sabe, cabisbaixo assim, pensando: puxa, a vida está difícil. O Senhor já venceu. Quando você se deparar com uma situação difícil, onde você não está vendo saída, não temas, e declare: o Senhor já venceu, o Senhor já venceu, e essa vitória pertence à minha vida, o Senhor já venceu. Sai para lá, Satanás, com esse espírito de derrota para a minha vida, sai para lá, Satanás, porque o meu Senhor já venceu. Eu tenho convicção disso na cruz do Calvário, eu tenho convicção disso porque eu descanso na sombra do Onipotente. Eu tenho convicção disso porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Eu tenho convicção que o reino espiritual a qual eu pertenço é muito mais poderoso do que o reino das trevas. E eu preciso declarar isso. Eu preciso acreditar nisso. Eu não posso mais ser influenciado por coisas que têm referência, que têm link com a alma, que têm link com as emoções. Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu. Meu amigo, todos nós queremos a visão do profeta, né? Se você olha para essa palavra, você vai pensar assim: meu Deus, que bom que o moço estava presente nesse momento, que bom que tinha um discípulo presente nesse momento, mas eu gostaria de ser o homem de Deus, o profeta, que tem a visão. E eu gostaria de ter essa visão, sabe, abrangente do reino espiritual. Agora a questão é: eu estou disposto a pagar o preço para ter essa visão? Porque você, nesse primeiro momento, entendeu que Eliseu ele tem problema com a Síria, mas ele também tinha problema em Israel, ele tinha problema com o seu próprio povo, com o seu próprio rei. Uma unção profética, um espírito profético, ele vai causar discórdia muitas vezes, cara.
pessoas não vão entender. Um homem de Deus e uma mulher de Deus muitas vezes não vão ter uma compreensão. Não vão ser compreendidos, sabe? Muitas vezes você vai olhar o pastor da igreja, a pastora da igreja, realizando determinada situação e você pensa assim, não entendi, mas quem disse que é para você entender? Então nós queremos uma unção, mas nós estamos dispostos a pagar o preço por essa unção, onde as pessoas muitas vezes vão te criticar, onde as pessoas muitas vezes vão te chamar de religioso, é santo demais, não gosto do jeito dele, não gosto do jeito dela. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a pagar esse preço por uma unção verdadeira? Por uma unção palpável, sabe? Eliseu, ele tinha fogo nos ossos, cara. Fire in the bones. Decorei em casa, você acha que eu sou bobo? Não era só um fogo que as pessoas olhavam, cara, esse irmão aí queima, não, cara. Até os ossos de Eliseu, cara. Sabe, eu estou falando de uma unção verdadeira, queimar verdadeiramente, queimar por dentro, sabe? Não só um fogo que aparenta para as pessoas, não, eu estou falando de um fogo verdadeiro lá no teu interior. Eu estou falando de uma coisa que vai te tornar uma pessoa incompreensível nessa terra. Está tudo difícil, mas você está sorrindo. Encontrei um irmão ali no banheiro, ele falou assim, e aí, Rafa, tá tudo bem? Eu falei, firme e forte. Aí ele falou assim, eu pergunto para um outro camarada se está tudo bem, ele diz assim, firme, forte nem tanto. Aí eu falei, fala que está forte, né, Otaioba, pelo menos pela fé. Firme e forte, sabe? O couro está comendo e você está lá, não. Maior são os que estão conosco, o meu Redentor vive, o meu Senhor já venceu na cruz do Calvário, eu não vou aceitar esse sentimento derrotista no meu coração não, porque o Senhor já venceu. Eu estou falando a respeito disso, sabe? Eu estou falando a respeito dessa unção, mas nós temos essa disposição para pagar o preço, cara. Chegar em um nível espiritual que você já não está mais tão preocupado com a tua reputação. Sabe, um homem de Deus e uma mulher de Deus, de verdade, ele não tem muita preocupação, ela não tem muita preocupação com a sua reputação, não. João Batista é um profeta. Se você estuda a história dele, não era para ser profeta, era para ser sacerdote. Aí ele se torna profeta. Contrariando a própria família, ele se torna profeta. Contrariando a família, mas obedecendo o céu. Contrariando uma linhagem sacerdotal, mas obedecendo o céu. E aí você acha que ele foi aceito nas igrejas da época, nas congregações da época, nos galpões da época? Não, ele não foi aceito. Mas João Batista, ele não está preocupado com a sua reputação, não. A roupa dele é estranha, a comida dele é estranha. João Batista é estranho. É um caniço agitado pelo vento? Não, é um profeta, muito mais que um profeta. Mas onde foi o ministério de João Batista? Não foi num galpão, não foi numa congregação, não foi numa igreja linda como a nossa, foi no deserto. Porque quando Deus quer fazer, meu amigo, não importa a estrutura, Deus faz. Não importa o jeito que se veste, Deus faz. Não importa o que come, Deus faz. Não importa se você reconhece como profeta ou não, Deus faz. Esse é um espírito profético. Alguém que não está preocupado com a sua reputação mais. Sabe, talvez até hoje alguém critique você porque você agora é crente. Bate no peito para dizer que é crente. Mineiro tem falado a respeito disso. Crossfiteiro, fortão. Quando ele vai no peito aqui, dá até um eco, sabe? Bum, bum. Tem orgulho de dizer que você é crente, cara. Um monte de gente cometeu um monte de coisa errada lá fora, mas você não, você foi chamado para fazer coisas diferentes dessa terra. Então bata no peito e diz assim, eu sou crente mesmo. Alguém da família vai falar, ele aí, agora está indo na igreja, é isso aí, agora eu sou crente. E quer saber de uma coisa? Eu oro para que você creia assim como eu creio. Aí alguém vai dizer assim, nossa, mano, você está monstrão mesmo. E uma outra pessoa vai dar mais risada da tua cara. Mas tudo bem. Você entendeu. Que não importa mais a sua reputação, você entendeu o que Deus está fazendo na tua vida. O que Deus está fazendo nesse tempo. No versículo de número 17,
Você vê a oração de Eliseu, e orou Eliseu e disse: Senhor, eu te peço, que abra os olhos para que veja. Ele está falando a respeito do moço. Cara, olha a oração do profeta: abra os olhos para que ele veja. Esse é o desejo do meu coração nessa noite. Eu quero enxergar muito mais do que eu enxergo. Eu quero entender muito mais. Eu estou numa fase da minha vida que muitas vezes eu oro e penso assim: não dá mais para brincar, sabe? Não dá mais para fazer de qualquer jeito. E não dá para fazer sem ter um entendimento verdadeiro da presença do Senhor, sabe? Porque senão nós só estamos cumprindo um protocolo. A gente vem aqui e nem sabe quem a gente está adorando. Então eu penso assim: eu quero mais visão. Eu quero ver o olho dele pegando fogo na minha frente, sabe? Eu quero sentir o cheiro dele. Eu quero a revelação do Senhor através de sonho, mas eu quero ouvir a voz dele me chamando em uma madrugada. Eu quero mais do Senhor. Eu quero entender ainda mais as realidades espirituais. Eu quero entender ainda mais. Olha a oração do profeta: abra os olhos deste moço. Isso é muito importante, isso fala da minha vida e da tua vida. Porque muitas vezes a chave não virou, porque muitas vezes a gente ainda está travado em algumas situações, porque a gente não tem essa visão espiritual. E Eliseu ora: abra os olhos deste moço para que ele veja. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo, em redor de Eliseu. Cara, quem recebe uma revelação assim do Senhor, se torna um imparável, sabe? Quem começa a entender na íntegra quem o Senhor é, se torna um imparável, sabe? Quem recebe uma revelação grandiosa da parte do Senhor, entende que o Senhor é muito grande, e que essa pessoa é muito pequena. Quando Isaías ele recebe essa revelação do Senhor, da grandeza do Senhor, da grandeza do ambiente existencial, se assim eu posso dizer, do Senhor, ele pensa assim: ai de mim que eu vou perecendo, eu sou muito pequeno. Mas eu quero servir esse Senhor, eu quero servir esse Deus, eu quero estar com esse Deus. Quando você tem uma revelação verdadeira, você entende a sua mediocridade, como você é pequeno, como você é insignificante diante desse Deus tão grande, desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que se despiu da sua glória. Um escritor, certa vez, ele disse assim: o que o Senhor fez para que a gente entenda, o que o Senhor fez para que a gente entenda, é semelhante a um homem resolver se transformar em um verme. Falando a respeito da descida, sabe? É um Deus deixando o seu estado original. É uma descida muito grande, muito íngreme para um Deus. E Ele deixa a sua glória e habita entre os homens. E a gente fala muitas vezes de alguma coisa que a gente deixou de fazer, que a gente deixou de ser, e a gente pensa assim: eu fiz muito. Não, Deus fez muito mais. Nós estamos aqui porque Ele fez. Nós precisamos fazer, mas Ele fez. Nós estamos aqui por conta do que Ele fez. Podemos fazer algumas coisas, temos que fazer algumas coisas, mas estamos aqui por conta daquilo que Ele fez. Estamos fazendo, vamos fazer mais, mas estamos aqui por conta daquilo que Ele fez. Então nós precisamos dessa visão espiritual. Todos nós precisamos dessa visão espiritual. Está dando para entender, meu amigo? Diz um amém, por gentileza. Todos nós precisamos dessa visão espiritual. Agora deixa eu te dizer uma coisa: qual que é o segredo de Eliseu, cara? Porque eu gostaria de ter um ministério semelhante ao ministério de Eliseu. Eu diria que o segredo de Eliseu está na obediência e na submissão.
Eliseu teve um homem que foi referência para a vida dele. E que homem foi esse? Elias. Um baita de um profeta. E qual era o comportamento de Eliseu diante desse profeta, diante desse homem? Obediência e submissão. Olha o chamado de Eliseu, para que você tenha uma ideia. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Sefate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Esse é o chamado de Eliseu. Não tem nada romântico, não tem nada audível. Elias passa por Eliseu e passa a capa. E Eliseu resolve seguir. Eu vou seguir. Eu entendi. Não ouviu, mas quando Elias passa, ele sente. Muitas vezes você não vai ouvir algo profundo da parte do Senhor em relação ao teu chamado, mas eu tenho certeza que nessa noite você está sentindo algo no teu interior, sabe? Tem alguma coisa diferente mesmo. Então segue em frente, meu amigo. Então segue em frente, minha amiga. Esse é o chamado de Eliseu. Esse é o encontro entre Elias e Eliseu. Elias achou Eliseu, filho de Sefate. Passa a capa. Aí o versículo de número 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias. Meu amigo, ele saiu correndo em direção ao destino profético dele. Eu creio que eu ainda sou muito lento em relação a algumas coisas que Deus tem para fazer na minha vida. Eliseu correu em direção a Elias. Correu em direção a Elias. Por que ele corre em direção a Elias? Porque todo Eliseu, para ser Eliseu, precisa de um Elias na sua vida. Todo discípulo, para se tornar um bom líder, precisa ter um líder sobre a sua vida. Lembra que eu te falei que era uma palavra profética, mas era uma palavra muito prática e simples ao mesmo tempo? Qual que é o segredo para o ministério de Eliseu? Ele se submete, ele obedece. Ele se submete e obedece a quem? Primeiro, ele se submete e obedece um homem chamado Elias, um profeta chamado Elias. Nós pensamos que Deus vai fazer muitas coisas através das nossas vidas, e estamos corretos em pensar dessa forma. A forma errada, errônea em pensar a respeito disso, é quando nós pensamos que Deus vai fazer tudo sozinho, independente de homens nessa terra. Não, a maioria das vezes Deus vai usar um homem para abençoar a tua vida. Está dando para entender? Deus vai usar uma mulher para abençoar a tua vida. Deus vai usar um líder dessa casa para abençoar a tua vida. Nenhum Eliseu é Eliseu sem um Elias. Nenhum Eliseu é Eliseu sem Elias. Nós precisamos entender esse ambiente de discipulado, sabe? De entrega, de serviço. Porque senão nós pensamos que Deus ele vai fazer tudo independente dos homens. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Nós queremos estar queimando, e não é errado. Mas olha o versículo de número 21, de 1 Reis 19. Voltou, pois, de atrás dele. Eliseu corre até Elias, depois ele volta. Ele toma uma junta de bois e mata. E com os aparelhos do boi, ele cozinha, assa as carnes. E as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e servia. O que significa isso? Eliseu não estava queimando, como muitas vezes nós estamos queimando na presença de Deus. E não é errado esse sentimento, essa vontade, esse desejo em queimar na presença de Deus. Mas muitas vezes você não vai queimar também. Mas o que te coloca no circuito correto, não é simplesmente estar queimando, mas estar obedecendo. É o que te leva adiante. Porque você pode queimar e não ir adiante. Você pode queimar e esse fogo não dura até a segunda-feira.
Mas a obediência, ainda que você não esteja queimando, você está seguindo, você está avançando. Eu não estou queimando, eu não estou recebendo muito do fogo do Senhor, mas eu sei para onde eu devo ir, eu sei das direções do Senhor para a minha vida, e eu sigo em frente, eu obedeço, eu me submeto. Agora, Eliseu ele não estava queimando, mas ele queimou tudo para seguir Elias. Completamente diferente, e faz todo sentido. Porque uma coisa é você estar queimando, e uma outra coisa é você queimar tudo por um propósito. Entregar tudo por um propósito. Entregar tudo em investimento no seu destino profético, sabe? Não, eu estou entendendo. Eliseu entendeu, então ele pensa, ele olha para as coisas que ele tem, e ele pensa assim, isso aqui não faz mais sentido para mim. É o trabalho dele, é a vida dele, ele pensa assim, eu vou abrir mão do meu trabalho, eu vou abrir mão da minha vida. Eu não estou falando para você pedir conta do emprego, pelo amor de Deus, hein? Senão depois o Ellison vai me matar, um monte de gente pediu conta na segunda-feira, depois da pregação da Poema Pinda. A Poema Pinda vai ser investigada pelo Ministério Público. Meu Deus do céu. Mas Eliseu olha para aquela vida, diante daquele chamado, e ele pensa assim, isso aqui não faz mais sentido, eu vou queimar tudo. E queimar tudo fala da sua capacidade de abrir mão do passado, sabe? O Ellison, ele sempre diz assim, Deus precisa de homens que não tenham passado. É tudo novo todos os dias. Homens e mulheres que não se apoiam no passado. Eliseu, ele queima tudo, ele queima tudo. A minha pergunta é, eu estou disposto a queimar tudo? A nossa pergunta deveria ser, eu quero queimar, mas eu estou disposto a queimar tudo? Porque queimar tudo fala em você abrir mão de coisas lícitas, para seguir em direção a um propósito maior, abrir mão de tempo com a sua família, isso aponta para você abrir, você sabe, abrindo tudo por um propósito maior, é você poder ficar em casa, mas você sabe que está tendo um mutirão lá na igreja, eu vou lá, está tendo um trabalho lá na igreja, eu vou lá, mas hoje era dia de trabalhar um pouco a mais, eu vou abrir mão das horas extras, eu ia levar meu filho no shopping, eu não vou levar, eu vou abrir mão, eu vou queimar, porque não faz sentido. Existe um propósito maior no reino espiritual, e eu quero fazer parte disso. Abrir mão de coisas lícitas por um propósito maior. Deus, ele não quebra princípios, todo Eliseu precisa de um Elias. Quando você olha o final do versículo de número 21, a Bíblia diz que Eliseu, ele começa a seguir Elias e servir Elias. Vida na vida, meu amigo. Não é que ele seguiu Elias para receber um benefício. Não, ele seguiu Elias para servir Elias. Sabe, Elias, eu vou carregar suas malas. Elias, eu quero saber onde você mora. Elias, eu quero estar contigo. Nós precisamos entender que Deus ele vai fazer, e muitas vezes ele vai fazer através de homens. Aí eu tenho uma outra pergunta. Como que está o teu relacionamento com Elias que Deus levantou sobre a tua vida? Porque Deus, ele tem algo poderoso para fazer na sua vida, mas ele vai usar alguém para te afiar. Ele vai usar alguém para que você tenha uma visão ainda maior das realidades espirituais. Deus, ele vai usar alguém, meu amigo. E esse alguém, muitas vezes, vai ser alguém falho. Quando você estuda a história de Elias, você vai entender em um determinado momento, depois daquela batalha com os profetas de Baal, ele foge, ele fica sabendo que Jezabel quer matar ele, então ele foge, vai parar numa caverna, cara. Ele tem medo. Deus vai usar homens de carne e osso, que muitas vezes vão errar, para abençoar as nossas vidas. Homens que vão falhar, mas Deus ele não vai quebrar princípio, ele vai usar alguém para te abençoar. Pasmem, vocês conhecem a história de Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um ministério completo, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é juiz. E Deus usou Eli, um sacerdote completamente fora da direção, para dar destino espiritual para Samuel. Não era alguém perfeito,
Mas Deus usou alguém para abençoar a vida de um outro alguém. Então Elias, entenda uma coisa. Você não é perfeito. Eliseu, entenda uma coisa. Elias não é perfeito. Mas eu preciso dessa disposição verdadeira para servir os Elias que Deus levanta no nosso meio. Eu preciso ter uma disposição verdadeira no meu coração para chegar para o meu líder de GC e dizer assim: puxa vida, cara, eu quero te servir, eu quero te ajudar, eu quero ir lá na tua casa, você está precisando de alguma coisa, eu quero estar contigo. Cara, a gente romantizou esse negócio do chamado, a gente romantizou esse negócio do discipulado, e o discipulado na verdade é um vida na vida, é você participando da vida do teu líder, é o teu líder participando da tua vida, é o teu líder sabendo das suas dificuldades, dos seus problemas e das suas lutas. Aí eu te pergunto, Eliseu, para quem você fala a respeito das suas lutas? Para quem você fala a respeito das suas dificuldades? Para quem você fala a respeito dos seus problemas? Para quem você confessa os seus pecados, Eliseu? Para quem você confessa, Eliseu, que você não é bom ainda, que você precisa aprender muito, que você falha, que você erra, que muitas vezes você mente, que você discute no trânsito, eu discuto no trânsito, mas você fala isso para quem? Eu ainda falo alguns palavrões, eu ainda erro, eu ainda falho, mas você está confessando isso para quem? Isso fala de uma vida na vida. Deus, Ele não vai quebrar princípios, meus amigos. Talvez você discorde muitas vezes de coisas que os líderes dessa casa vão fazer, vão realizar. Ou em algum momento você viu alguma atitude de algum deles e pensou assim: não, eu não concordo muito com isso. E está tudo bem, a gente respeita. Mas não quer dizer que os líderes estão fazendo da forma errada. Não quer dizer que a minha opinião tem que prevalecer nesse momento, porque quando Elias ele está com medo e ele está dentro da caverna, ele está com medo dentro da caverna, quem vai falar com Elias? O próprio Deus. O próprio Deus vai até Elias e ele diz assim: o que tu está fazendo aí? Por que você parou? Por que você está aqui? Então eu tenho total consciência que Deus ele tem livre acesso à liderança dessa casa espiritual. Amém, meus amigos? Eu tenho total convicção e ciência disso. Total convicção e ciência. Deus ele não vai quebrar princípios. Todo Eliseu precisa de um Elias. Para quem você abre a sua vida? Eu quero uma unção poderosa como a unção de Eliseu. Eu quero uma unção dobrada, uma porção dobrada como a porção de Eliseu. Mas você está colando com quem? Você está andando com quem? Quem são as suas referências? Quem fala no teu coração? Quem fala na tua vida? Quem conhece a tua casa? Quem que sabe que o teu café nem é tão bom assim? Que o teu café é ruim, é fraco? É transparente? Quem sabe da tua vida, quem sabe da tua história? Deus ele não usa homens independentes, meus amigos. Deus ele vai usar homens e mulheres que estão vivendo uma vida verdadeira, no corpo de Cristo. Então, Deus ele não vai quebrar princípios, todo Eliseu precisa de um Elias. Agora quer saber mais uma coisa? Que fez total diferença, que trazia todo sentido para a vida de Eliseu e foi o que fez com que ele avançasse. Insistência e persistência. Porque alguém pode insistir e não permanecer, e alguém permanece sem insistir. Então eu vou insistir e eu vou permanecer nesse ambiente de discipulado. Eu vou insistir e eu vou permanecer na presença de Deus. Eu vou insistir e eu vou permanecer em direção ao meu chamado. Eu vou insistir e permanecer. Insistir e permanecer. Eu não vou parar. Olha que interessante essa história. No livro de 2 Reis, no capítulo de número 2. Um pouquinho mais para frente. No versículo de número 6, discipulado. Vida na vida. Olha o que Elias fala para Eliseu. Fica-te aqui. É como se Elias estivesse dizendo assim para Eliseu: não me segue mais não.
porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Sabe o que eu penso sobre a aliança entre homens? Sobre uma aliança entre um discípulo e um discipulador, entre um líder e um liderado? É que muitas vezes nós não nos submetemos porque nós pensamos que nós somos bons, sabe? Não, eu sou bom e eu não... Esse líder aí, esse homem aí, essa pastora aí, esse pastor aí, ele não é tão bom assim. E por isso é mais difícil, sabe? Porque a gente se coloca num lugar de grandeza, de superioridade, diante de algumas pessoas que Deus tem levantado para ser referência nas nossas vidas. E muitas vezes eu não consigo me submeter porque eu penso que eu sou superior. Eu penso que eu sei mais. Eu penso que eu estudei mais. Eu penso que eu oro mais. Eu penso que eu jejuo mais. E aí eu não vou conseguir me submeter. Porque eu sou maior, porque eu sou grande. E aí que você tem que se submeter e confessar. E aí que você tem que falar, porque às vezes o problema não é que você é muito pecador, o problema é que você é bom demais. E aí você tem que chegar para alguém e dizer assim: cara, eu acho que eu sou a última bolacha do pacote, não é possível. Eu acho que eu sou a última coca do deserto, não é possível, eu devo ser. Porque eu acho que eu não tenho problema, eu acho que eu não tenho dificuldade, eu acho que eu não erro, me ajuda. Porque eu sou bom demais, não é possível, me ajuda. Existe um princípio errado no meu coração. Elias, ele dispensa Eliseu, mas Eliseu diz assim: não, eu não vou parar não, eu vou continuar contigo. Sabe, a gente às vezes se ofende com algumas coisas. Olha o que Elias fala para Eliseu: fica aí, não me segue mais não. E Eliseu diz assim: não, eu vou em frente, eu vou te seguir, eu vou te honrar, eu vou te servir, eu vou carregar suas malas, vamos para cima, vamos para frente, vamos até o fim. Agora a porção dobrada, meu amigo. Entenda isso aqui, ó. Quem quer mais do Senhor e das suas porções? Quem quer mais? Tudo isso aqui que eu estou falando, e parece que a mensagem ela se torna mais assim, era profética, agora está um negócio meio estranho. Tudo isso aqui tem a ver com aquilo que Deus pode, e eu declaro que vai fazer na sua vida. Mas aquilo que Ele vai fazer na tua vida passa por um apontamento, muitas vezes, através de homens. Então eu quero uma porção dobrada, eu quero ser como Elias. Mas Eliseu, entenda uma coisa, você precisa estar com Elias, você precisa seguir Elias. Você quer mais, você precisa se relacionar mais. Eu quero ir além, você precisa se relacionar mais. Olha o versículo de número 9, por exemplo. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: eu quero porção dobrada do teu espírito. Meu amigo, eu quero sair daqui cheio da presença de Deus. Não, eu não quero sair daqui com pouco, não, eu não sei você, eu quero sair daqui chapado da presença de Deus. Eu quero sair daqui totalmente diferente da forma que eu entrei. Eu quero. Quantos querem? Meu amigo, minha amiga, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida. Eu quero mais. Talvez você olhe para alguém que é referência sobre a tua vida e entenda uma coisa: vai servir essa pessoa, vai honrar essa pessoa, admira a unção que essa pessoa carrega. Eu quero mais, mas admire então a unção que alguém está carregando. Admire e respeite os nossos antecessores. Admire e respeite para que você receba também dessa unção que está disponível nessa casa espiritual. Faça como o mineiro que honra o Leandro Barreto. Faça como o Leandro Barreto que honra o Mark. Faça como o Mark que honra o Danduque. E aí quer saber?
quando eu honro o mineiro, quando você me honra, Richard, quando alguém te honra, Richard, é a mesma unção que recebemos, é a mesma unção disponível. Cara, eu só preciso entender o circuito. Onde eu vou me encaixar? Eu preciso estar debaixo de alguém aqui, eu preciso estar debaixo da liderança de alguém, cara, porque eu quero mais. Quantos querem mais? Eu quero mais, mas eu preciso estar debaixo da liderança de alguém. E esse alguém vai falhar, vai errar, mas você continua andando com ele, continua andando com ela. Respeite, honre, sirva. E aí você vai receber de uma unção inimaginável sobre a sua vida. Unção dobrada. Porção dobrada. E sucedeu que indo eles andando. Versículo de número 10. E disse Elias: coisa dura você pediu, mas se você me vir quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. O que Elias está dizendo para Eliseu? Você quer mais? Você quer uma porção dobrada? Então esteja comigo até o final. Unção dobrada é para quem tem aliança até o fim, meu amigo. Independente das circunstâncias e das lutas, nós estamos juntos até o final. Eu estou junto com alguém até o final. Não é até um determinado momento, é até o final. Porção dobrada é para quem está disposto a permanecer até o fim. Eu estou disposto a permanecer nesse ambiente, debaixo da liderança do meu líder, do meu discipulador, que vocês sabem quem é, até o final. Agora vocês estão dispostos a permanecer até o final? Quem está disposto a permanecer até o final vai desfrutar de uma porção dobrada do Espírito para a sua vida. Será que você entendeu isso? Eu preciso só entender qual que é o circuito, eu preciso estar debaixo da liderança de quem para receber essa porção. Porção dobrada é para quem permanece até o fim. Vão pisar no teu pé, o inimigo vai se levantar contra, mas você vai dizer assim: eu estou junto até o fim, eu vou até o final. Eu estou nessa casa espiritual, eu estou com a liderança dessa casa espiritual, eu estou com o meu líder de GC, eu estou com a minha líder, sabe? Eu estou com a minha pastora, eu estou com a minha discipuladora, eu estou até o final, e eu vou receber de uma porção dobrada. Eu admiro a unção dele, eu admiro a unção dela, mas eu sei que fazendo, através de um princípio correto, de um princípio verdadeiro, eu também vou receber dessa unção, dessa porção. Se o Ministério de Adoração quiser se posicionar aqui em cima, eu agradeço. Já vamos finalizar. Elias, meu amigo, derramou sobre Eliseu. E Eliseu derramou sobre o moço, sobre o discípulo. Qual é a nossa intenção? Um chamado verdadeiro tem a ver com aquilo que nós vamos derramar sobre pessoas, sabe? Não é se você vai ser admirado, não é se você vai ser reconhecido, mas fala da sua disposição em derramar sobre a vida de alguém. Elias, ele derrama sobre a vida de Eliseu. Eliseu derrama sobre a vida daquele moço. Não para, meu amigo. A nossa pastora Janete me encontrou ali no final e ela me disse assim, no período da manhã, ao final, ela disse assim: isso é muito interessante, né, Rafa? Porque muitas vezes a gente precisa de um Elias, mas a gente também precisa ser Eliseu. A gente tem que ser aquele que se submete a Elias, mas a gente também tem que ser aquele Eliseu que abençoa um discípulo, um moço, alguém. Eu não sei qual é a fase que você está, mas existe uma unção disponível para a tua vida. Existe uma porção disponível para a sua vida. E você entendeu um caminho nessa noite. O caminho é o caminho da honra, meu amigo. Não é da desonra. É o caminho da honra. Para finalizar, Eliseu fica até o final. E Elias sobe ao céu. O que vendo Eliseu, clamou: Pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão.
E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Que nível de entendimento é esse? Eliseu contempla Elias sendo tomado. E na primeira oração, na primeira oportunidade, ele pega da capa de Elias. Ele diz: é através do que eu aprendi com ele. É através do que eu vi ele fazendo. Ele pega a capa, ele não perde a oportunidade, ele pega a capa. É através do que eu aprendi com ele. Eu vou honrar esse ministério. Foi assim que eu fui chamado, foi essa capa. Eu não vou deixar essa capa para trás. Foi essa capa que ele passou. Então eu vou pegar essa capa, é dessa forma que eu vou seguir em frente. E a primeira oportunidade que ele tem para orar, ele diz assim: onde está o Senhor? Ele não diz assim: o meu Deus. Ele continua com um coração, um espírito em submissão. Onde está o Senhor? O Deus de Elias. Esse é um nível de honra muito mais alto que eu quero acessar. Se coloque de pé, por gentileza. Espírito Santo, coloca essa palavra em um lugar especial no coração de cada um que está aqui nessa noite. Para que possamos entender as realidades espirituais. A minha oração é: abra os nossos olhos. Declare isso no teu lugar. Declare isso para o Senhor: abra os meus olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Nós precisamos contemplar as realidades espirituais. Nós precisamos colocar em prática o que recebemos aqui nesse dia. Nós queremos mais, Senhor, mas existe um caminho para recebermos mais, e é um caminho de honra, é um caminho de respeito. Nós queremos mais, Senhor, mas nós entendemos nessa noite como acessar esse ambiente onde a porção será dobrada para a minha vida. Deus, o Senhor é o Deus do querer e do efetuar. Coloca mais fome, coloca mais sede nos nossos corações. Abre os nossos olhos, ó Pai, e nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais da Tua presença, Deus. Nos ensina, Deus, a viver como família espiritual, a honrar os nossos irmãos, aqueles que vieram antes, aqueles que chegaram antes. Nos ensina a honrar esses irmãos, ó Deus. Nos ensina a honrar aquele líder que eu penso assim: ele é ainda um cara que precisa aprender muito, mas o Senhor o levantou, então eu quero honrar esse camarada, eu quero honrar esse homem, eu quero honrar essa mulher, ainda que eu não entenda muitas coisas, mas quem disse que eu tenho que entender, eu preciso honrar. Eu quero honrar essa casa espiritual ainda mais, eu quero honrar a liderança dessa casa espiritual ainda mais. Senhor, abra os nossos olhos, e que enxerguemos, ó Deus, as realidades espirituais, que enxerguemos que o Senhor já venceu, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que mais são os anjos ao nosso redor do que o inferno inteiro contra nós. Ó Deus, que possamos enxergar e colocar em prática, Deus querido. Te adoramos e te glorificamos e te bendizemos. Te adoramos e te glorificamos e te bendizemos.